turma do 8º ano. Hoje nós vamos estudar as áreas das figuras planas. Iniciaremos nossa aula com a área do retângulo, do paralelogramo e do quadrado. Então, começando com o retângulo. O retângulo é essa figura de dois lados paralelos, possui dois lados paralelos, esse com esse lado com esse outro, são os lados paralelos. Essa parte de baixo onde tem um Bzinho chamado de base, e aqui onde tem o H representa a altura. A área do retângulo é dado pela fórmula base vezes altura, ou seja, a base igual a 7, altura igual a 3. Multiplicando ou substituindo esses valores aqui, eu vou ter que a área vai ser igual a base, que é 7, não vou colocar a unidade, e a altura, que é igual a 3. Então essa área vai ser igual 7 vezes 3, 21. E vamos colocar a unidade, que é centímetro, e levar ao quadrado, porque é uma unidade de área. A área é exatamente o que comporta dentro dessa região aqui limitada por essas retas. Então a área é tudo que comporta aqui dentro. Então aqui dentro nós vamos ter a nossa área. Para facilitar a nossa compreensão, eu vou dividir essa parte em 7 pedaços. Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a altura em 3 partes. 1, 2 e 3. Se nós contarmos aqui, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então 21 pedaços, que é igual à área que nós encontramos. Agora vamos entender o porquê centímetros ao quadrado. É o 3 centímetros, vou usar o centímetro aqui do 3, vezes o centímetro aqui do 7. Lá da propriedade das potências, potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Dando continuidade na nossa aula, agora é a vez do paralelogramo. O paralelogramo também tem dois pares de lados paralelos. A área também tem a mesma fórmula, é dado pelo produto da base vezes a altura. E vamos ao exemplo. Nós temos um paralelogramo de base 25 centímetros e altura igual a 20. Essa área vai ser calculada utilizando essa fórmula. Área igual a base vezes a altura. A nossa base é igual a 25. A altura vai estar sempre formando aqui com a base uma perpendicular, que é um ângulo de 90 graus. Tomar sempre cuidado para, sempre quando for localizar a altura, vai estar sempre uma reta perpendicular formando um ângulo de 90 graus. Então nossa altura é igual a 20 centímetros. Então a área vai ser o produto de 25 vezes 20. Fazendo o cálculo aqui ao lado, eu tenho 0 vezes 5, que dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 5, 0. Opa, errei. 2 vezes 5, 10. 0 vem 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Agora somando aqui essas parcelas, que dá 0, aqui 0 e aqui 5. Então a nossa área aqui vai ser igual a 500 centímetros quadrados. A nossa terceira figura é o quadrado. O quadrado tem a característica de os lados serem iguais. A base é igual a L e a altura igual a L, que seja a medida do lado. Nosso exemplo aqui, nós temos um quadrado de lado 2 e vamos calcular a área desse quadrado. A área do quadrado, nós podemos utilizar a fórmula base vezes altura. Mas a base é igual ao lado, que é igual a L, e a altura igual a L. Utilizando a propriedade das potências, nós temos que L vezes L
Você repete a base, soma os expoentes. Então repete o L, soma 1 mais 1, 2. Então a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Nós já sabemos que a medida desse lado é igual a 2. Substituindo aqui fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Então a área desse quadrado é igual a 4. Como não temos aqui a unidade, vou botar aqui uma unidade de área ao quadrado. Professor, daria para fazer direto base vezes altura, sem precisar de colocar essa fórmula de L ao quadrado? Também dá para fazer. Basta você dizer que a base é 2, a altura é 2, multiplicar 2 vezes 2, 4. Você vai chegar ao mesmo resultado. A nossa quarta figura que nós vamos trabalhar é o triângulo. A área do triângulo, a área tradicional, bastante popular, base vezes altura. Sabemos que vocês vão estudar outras áreas, inclusive no ensino fundamental, mas no momento nós vamos trabalhar apenas a área base vezes altura sobre 2, que é essa área do triângulo. Então essa área vai ser igual base vezes altura dividido por 2. A base, coloca aqui a base dessa figura, é 6 centímetros. Vamos colocar só aqui do lado 6 centímetros. E a altura, também aqui do lado, 3 centímetros. Então a área vai ser igual, substituindo o B por 6, colocar logo aqui a divisão, 6 vezes 3, e o resultado vamos dividir por 2. 6 vezes 3, isso é igual a 18. 18 dividido por 2, igual a 9. Então a área vai ser igual a 9 centímetros quadrados. A nossa quinta figura que nós vamos trabalhar é o trapézio. Então, a área do trapézio é dado por essa fórmula. Base maior, que é esse espaço aqui de baixo, onde tem o Bzão, somado com a base menor, que é esse pedacinho aqui da parte de cima. São base maior e base menor. A altura, que é essa parte aqui, geralmente que ela é perpendicular, que vai formar um ângulo de 90 graus. E como é que vamos fazer para calcular essa área aqui para vocês? Vou mostrar aqui um exemplo. Isso é bem simples. Nós vamos substituir a base aqui. A base, não, a fórmula da área, que é a soma da base maior com a base menor, multiplicado pela altura, e o resultado dividido por 2. Aqui o exemplo traz o Bzinho igual a 15, mas eu vou modificar, que é a nossa base maior. Esse Azinho igual a 5, que é a base menor. E o H, que é a altura, igual a 8. Então, substituindo aqui esses valores, nossa área vai ser igual, passar aqui o tracinho, B maior mede 15, somado com B menor, que é 5, fecha o parêntese, multiplica pelo valor do H, que é 8, e o resultado divide por 2. A área vai ser igual, somando 15 mais 5, dá 20. Vamos tirar aqui do parêntese, logo, vezes 8, dividido por 2. A área aqui vai ser igual. Vamos usar aqui uma simplificação. Em uma multiplicação, basta que um dos termos seja dividido pelo denominador. Eu posso dividir aqui o 20 por 2, que dá 10, ou dividir o 8 por 2, que dá 4. Simplificando aqui, nós vamos fazer, vou dividir o que está mais fácil para fazer o cálculo.
dividir o 20 por 2. Quando eu dividir o 20 por 2, isso vai sobrar 10. Vezes 8. Essa área aqui vai ser igual a 80 metros quadrados. Vamos para mais um exemplo, que é a nossa sexta figura, o losango. A área do losango é dado por essa fórmula, é diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Diagonal maior, que a gente chama de desão, ela pode estar no perpendicular, essa medida, ou seja, elas sempre vão formar ângulos de 90 graus, porque elas são perpendiculares. Mas a diagonal maior, ela pode vir tanto na vertical quanto na horizontal, vai depender da figura. Vamos ao nosso exemplo. Nós temos aqui essa diagonal aqui, nesse sentido, a gente está medindo 8 metros. Vou melhorar aqui, 8 metros. E nesse sentido aqui, 6 metros. 6 metros. Então, o que dá para nós concluirmos aqui de imediato, que o nosso desão, que é a diagonal maior, igual a 8 metros. Nosso desinho, que seria a diagonal menor, 6 metros. Calculando essa área, é o produto da diagonal, o desão vezes o desinho dividido por 2. Então, essa área vai ser igual a 8 vezes 6 dividido por 2. Que vocês podem fazer igual à anterior, dividir um desses dois, ou 6 por 2, ou 8 por 2, ou multiplicar direto, que 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2, nossa área aqui vai ser igual, fechando aqui um pouquinho, nossa área vai ser igual a 24 metros quadrados. A nossa sétima figura é calcular a área do círculo. A área do círculo é dada por essa fórmula: πr ao quadrado. R é a medida do raio. Π, isso aqui é uma letra grega, que geralmente ela é arredondada para 3,14. A gente trabalha com esses valores aproximadamente 3,14. Então vamos ao nosso exemplo. Eu tenho aqui uma circunferência ou de raio 20 e quero calcular a área do círculo. Quando eu falo em área do círculo, é a parte de dentro. Circunferência seria essa linha de fora aqui, seria a nossa circunferência. E círculo, quando eu falo em círculo, estou falando da parte de dentro. Então o raio aqui é igual a 20 centímetros. Então a área aqui ficaria igual a πr ao quadrado. O π é 3,14, que eu não vou substituir agora, eu vou repetir a fórmula. A área vai ser igual a π, o raio é 20 ao quadrado. Então nossa área aqui vai ser igual a 20 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado aqui para facilitar. O que seria 20 ao quadrado? Isso é 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que é igual a 400. Então nossa área é igual a 400 π. A nossa área vai ser igual a 400 vezes o valor do π, 3,14. Então essa área vai ser igual 400 vezes 3,14, ou 3,14 vezes 400. Vamos fazer aqui para ficar melhor. 3,14
vezes 400. Então vai ficar 0 vezes a primeira parcela que dá 0. Esse 0 vezes aqui tudo também vai dar 0. 4 vezes 4, 16. Soltei mais uma casa, coloco 6, trago 1 para cá. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Somando isso aqui, então vamos ficar com 0, 0, 6, 5, 2 e 1. Então vai ficar 1, 2, 5, 6, 0, 0. Aí lembrando que nós temos duas casas decimais. Eu venho aqui e conto duas casas decimais, da direita para a esquerda, 1 e 2. Essa área aqui vai ser igual a 1256 centímetros quadrados. Agora nós vamos estudar o volume do paralelepípedo, do cubo e do cilindro. Começando aqui com paralelepípedos, nós vamos calcular o volume. Como é que se calcula o volume dessas figuras? O volume é dado por área da base, que nós vamos chamar de AB, vezes a altura, que já é de nosso conhecimento, que é H. Então o volume é baseado nessa fórmula, área da base vezes a altura. Isso tradicional. A gente pode fazer algumas modificações com as variáveis, mas a grosso modo o volume vai ser sempre a área da base vezes a altura. Ou, como são as figuras tridimensionais, famosas figuras em 3D, o volume vai ser dado pela a medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. Porque exatamente o que é a área da base? Nesse caso, seria esse comprimento vezes esse, como nós vimos na área do retângulo, que essa base aqui é um retângulo. Então, base vezes a altura, um lado vezes o outro. No nosso exemplo aqui, quem seria a área da base? Nós não vamos calcular separado, vamos calcular tudo junto. Independente de você saber quem é o comprimento, quem é a largura e quem é a altura, para calcular esses volumes, basta colocar as três dimensões. Então a área da base aqui seria a medida do comprimento, vezes a medida da largura, vezes a medida da altura, que também vai funcionar do mesmo jeito. Então esse nosso volume aqui vai ser 10 vezes 8 vezes 20. A unidade é em centímetro. Nós vamos deixar a unidade para colocar no final. Então o volume aqui vai ser igual. Fazer uma multiplicação da maneira que achar mais fácil. Você pode fazer o 8 vezes 20, depois multiplicar por 10 ou 10 vezes 8. Da maneira que você multiplicar os três termos vai dar certo. Mas vamos fazer na ordem que apareceram aqui. 10 vezes 8. Isso aqui é do conhecimento de todos vocês. Que 10 vezes 8 é igual a 80. E 80 vezes 20. 80 vezes 20. Nós vamos calcular ao lado aqui, que é para facilitar a compreensão de todos. Tá aqui, 80 vezes 20. Fazer a nossa multiplicaçãozinha aqui. O 0 vezes 0 dá 0. E o 0 vezes 8 também é 0. 2 vezes o 0 é 0. E 2 vezes 8, 16. Somando aqui, dá 0, 0, 6, 1. Só repetir aqui. 1, 6, 0, 0. 1.600. A unidade aqui é centímetros.
Então vamos colocar centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Vamos fazer aqui a multiplicação. Eu tenho um centímetro aqui dessa unidade aqui do 10. Tem um centímetro aqui do 8. E tem um centímetro aqui do 20. Mais uma vez, lá da propriedade das potências de mesma base. Repete a base. Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoente. Aqui existe expoente 1, expoente 1 e expoente 1. Ficaria 1 mais 1 mais 1. Isso é igual a centímetros cúbicos. Nossa próxima figura é o cubo. O cubo de aresta A. Isso quer dizer, se é um cubo, todas as arestas têm a mesma medida. E o volume, como nós já vimos, a fórmula do volume, você multiplica as dimensões. Aqui referente ao comprimento, a largura e a altura. Então ficaria A vezes A vezes A. Então esse volume, como nós já vimos, A vezes A vezes A, repete a base, somos expoente. A elevado a 1, A elevado a 1, A elevado a 1, ficaria A elevado a 3. Então o volume do cubo é alguma coisa elevada à terceira potência. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso cubo tem a medida da aresta igual a 4 centímetros. Então, nosso volume vai ser 4 centímetros. Mais uma vez, eu não vou colocar a unidade. Elevado à terceira potência. Relembrando, se está elevado a 3, isso é 4 vezes 4 vezes 4. Esse volume vai ser igual a 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vamos colocar aqui embaixo, esse volume vai ser igual. Vamos fazer o cálculo aqui do lado. Dando continuidade, se é 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24, trazer um 2 para cá, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, igual 64. Então, nosso volume, 64 centímetros cúbicos. A nossa terceira figura é o cilindro. E vamos calcular o volume desse cilindro. Como eu falei nos itens anteriores, que o volume é dado pela área da base vezes a altura. Então isso aqui seria o básico, para entender o que seria o volume. Se alguém fizer pergunta, como é que calcula o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Então, AB vezes a altura. Isso aqui seria o básico, para que você pudesse identificar. Mas se nós analisarmos aqui, o que é a base do cilindro? A base, olha aqui o que é a base. Seria esse círculo aqui, ó. Que seria a base. Então nós vamos, para calcular o volume do cilindro, primeiro eu preciso conhecer a área da base. Professor, dá para fazer tudo junto? Dá. É um pouquinho mais trabalhoso, mas dá. Você calcula a área da base, depois multiplica pela altura. Vamos para o nosso exemplo aqui, para ficar mais claro. Eu tenho um cilindro de altura 10 e de raio igual a 2. A unidade aqui está em metro. Então, se eu souber quem é a área da base, eu multiplico pela altura e resolvido o problema. Então, primeiro nós vamos calcular essa área da base. Quem seria a área da base? A área da base é a área do círculo. E a área do círculo nós já trabalhamos.
que é o π vezes a medida do raio ao quadrado. Fazendo aqui um ajuste, a área da base é o π vezes o raio ao quadrado. O raio é igual a 2, essa medida é 2 metros. Então a área da base vai ser igual a π vezes o 2 ao quadrado. A área da base igual 2 ao quadrado, nós já sabemos que é 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 4. Então 4 π. Dando continuidade aqui no volume, é a área da base vezes a altura. Então esse volume vai ser igual a área da base é igual a 4π. Então vamos repetir aqui o 4π vezes a altura, olhando a nossa figura, 10 metros vezes 10. Então o volume vai ser igual 4 vezes 10, 40. 40 vezes π. Então 40 vezes π, nós já sabemos que o π é 3,14. Vamos adotar ele aqui, o π, como 3,14. Então 40 vezes 3,14 vai ficar 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. E o 0 vezes 3, 0. Fazer o mesmo procedimento com 4. 4 vezes 4, 16. Trago 1 para cá. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Somando aqui, eu vou ter 0, 6, 5, 2, 1. Ajeitar aqui o 6. Lembrando, nós estamos multiplicando número inteiro por números decimais. Eu tenho duas casas decimais. Da esquerda para a direita, conto 1 e 2 e coloco a vírgula. Então isso vai ser igual a 125,6. Não há necessidade de colocar o 0. E colocar a unidade, que é metro. Metro cúbico, por se tratar de volume. Para finalizar a nossa aula, nós vamos ver as unidades de volume. Que nós temos como padrão aqui o metro cúbico. Essa unidade é utilizada para grandes quantidades. Quando vamos medir volumes de metros cúbicos, capacidade de alguns reservatórios, tipo de açudes, essas coisas, eles vão dar essa unidade em metros cúbicos. Quando for em algo menores, um refrigerante, o volume vai estar em litro. E for aquelas garrafinhas de água, vai estar em ml, 500 ml, uma garrafinha de suco, é utilizado essas unidades padrões. Mas o que seria um metro cúbico? Metro cúbico seria o que a gente chama da unidade padrão. Mas essas unidades nós vamos ter à direita os submúltiplos do metro. Nós temos o decímetro, aqui nessa unidade é metro cúbico, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Quilômetro, quilo sempre quer dizer 1000. Aí quilômetro cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos. Lembrando que essas unidades existem, mas no nosso dia a dia nós não utilizamos essas medidas. Vamos ver aqui uma regra bem prática. Que para converter a unidade da esquerda para a direita, deve-se multiplicar o valor por 1000. Ou seja, cada vez que você se deslocar de uma unidade para outra, está multiplicando por 1000. Se for para a direita, multiplicando por 1000. Se for para a esquerda, dividindo por 1000. Então, para ilustrar aqui o nosso exemplo, eu quero 1 metro cúbico, eu quero transformar em decímetro cúbico. Eu venho para cá, no metro cúbico, coloco 1.
A casa do decímetro cúbico eu completo com 3 zeros. Então, 1 metro cúbico é equivalente a 1000 decímetros cúbicos. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver as unidades do litro. Temos o litro, decilitro, centilitro, mililitro, quilolitro, hectolitro e decalitro. Também nós temos aqui algumas unidades que não é do nosso conhecimento do dia a dia, nós não trabalhamos com essas unidades. O padrão aqui que nós vamos trabalhar é o mililitro, conhecido já de muitos, que é o ml, e o litro. O demais aparece uma ou outra vez de algum problema, só para fazer as transformações. Que ninguém chega pedindo para comprar aqui 2 litros, 2 litros não, tipo, ninguém pede para comprar 2 decilitros de água, ou de leite, ou de suco, ou de refrigerante. Essas medidas não são padrão. Você vai comprar litro, mililitro, que é os mais indicados. E só para nós não esquecermos, que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. E 1 metro cúbico, 1000 litros. Muitas vezes os problemas vêm nessas unidades em decímetros, pede para você transformar em litro. Aí é só lembrar que 1 decímetro cúbico, 1 litro, e 1 metro cúbico, 1000 litros. Fazendo essas transformações, vocês vão conseguir resolver os problemas que surgirem aí nas atividades. Chegamos ao final da nossa aula. Um abraço a todos, bons estudos. Até a próxima.